Milagre sobre os escombros na Colômbia. Sobreviventes são resgatados com vida após forte terremoto que devastou parte do país. Na Síria, a justiça condena à morte o ex-presidente Bashar al-Assad. Donald Trump revela uma operação secreta de segurança na Turquia e conta como deixou o Air Force One sem ser visto por ninguém. Em New York, uma menina de 10 anos perde os dedos após a explosão de um artefato em um parque da cidade. No Brasil, protesto e tiroteio provocam caos na região do Maracanã. E ainda, o eclipse histórico em Portugal e Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues dizem sim. O Brasil News começa agora. Boa noite. Socorristas resgataram com vida sobreviventes presos sob os escombros após o terremoto de magnitude de 7,4 na Colômbia. Em Pereira, uma mulher foi retirada após passar 36 horas soterrada. Socorristas resgataram sobreviventes presos sob os escombros nas cidades de Pereira e Cali, no oeste da Colômbia, após o terremoto mais devastador registrado no país neste século. As equipes de emergência intensificaram as buscas entre montanhas de concreto destruído e ferragens retorcidas, em uma corrida contra o tempo para encontrar pessoas com vida após o terremoto de magnitude 7,4, que deixou pelo menos 250 mortos. Uma mulher, identificada como Daniela Largo Sanches, foi resgatada na noite de terça-feira, depois de passar 36 horas presa nos escombros de um hotel que desabou em Pereira. A operação de resgate durou cerca de 10 horas e mobilizou dezenas de especialistas e cerca de 50 voluntários. Daniela estava presa por uma porta metálica que comprimia um de seus braços, impedindo sua saída. A mulher recebe atendimento médico em um hospital local, informou o ministro do Interior, Rodrigo Lara, em mensagem compartilhada no X pelo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Mais cedo, no mesmo dia, equipes trabalhavam para localizar sobreviventes nos restos do complexo residencial Torres del Limonar, formado por 2 edifícios de 4 e 5 andares no bairro Ciudad Capri, no sul de Cali. Gritos de comemoração ecoaram entre os moradores e bombeiros levantaram os punhos em sinal de vitória, enquanto retiravam Diana Marcela Troncoso dos escombros. Ela foi cuidadosamente colocada em uma maca e levada até uma ambulância. O terremoto atingiu a região cafeeira da Colômbia na madrugada de segunda-feira, 10 de agosto. Prédios residenciais, casas, escolas e unidades de saúde ficaram rachados, inclinados ou foram reduzidos a escombros em cidades como Pereira, Cali, Quibdó e Manizales. A justiça da Síria condenou à morte o ex-presidente Bashar al-Assad por crimes cometidos durante a Guerra Civil. Um tribunal sírio condenou à morte nesta terça-feira o líder deposto Bashar al-Assad. Ele foi declarado culpado por crimes que incluem assassinatos, tortura e detenções arbitrárias durante a Guerra Civil, que durou quase 14 anos e causou a morte de centenas de milhares de sírios. A promotora Noa Al-Masri comentou a decisão. Consideramos esta decisão um primeiro passo real e importante no caminho da justiça de transição na Síria moderna. Buscamos defender o princípio de que não deve haver impunidade por meio do nosso objetivo de responsabilizar todos aqueles que violaram ou cometeram qualquer crime contra os sírios. Esta foi a primeira condenação de Assad, que fugiu da capital, Damasco, depois de ser derrubado em uma ofensiva rebelde em dezembro de 2024. Atualmente, ele está sob asilo político em Moscou. Manifestantes se reuniram em frente ao Palácio da Justiça da capital síria e celebraram a decisão. Há 14 anos fomos privados de todos os aspectos da nossa vida civil. Primeiro vieram os meninos de Daraa e as meninas de Daraa. Depois, vieram a guerra e os ferimentos. Graças a Deus. Parabéns ao povo sírio e parabéns a cada mãe de um mártir que entregou seu filho por esta nação. O juiz aplicou a mesma sentença a Maher al-Assad, irmão de Bashar, responsável pela repressão a protestos, retomada de territórios sírios em nome do governo
e acusado de liderar a produção e o comércio de drogas para enriquecer o regime. Também foi sentenciado à morte Atef Najib, autoridade de segurança da era Assad, na província de Daraa, no sul do país, onde se originaram as primeiras manifestações contra o regime em 2011. Najib, primo da família Assad, foi preso no início de 2025 e foi o único acusado julgado presencialmente. Donald Trump revelou que uma ameaça à segurança levou uma operação secreta na Turquia. O presidente deixou o Air Force One sem ser visto pela imprensa e foi levado a um caminhão de serviço até outro avião militar. Trump disse que apenas seguiu as orientações de segurança. Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but Well, I not don't too know. dangerous I for the think press? actually the plane that I flew on was at greater risk. Why I think do you it was say at that? greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. Veja agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. O caso de Luigi Mangione está ganhando uma dimensão que vai além dos tribunais. Apoiadores acompanharam em Manhattan a última audiência antes do julgamento estadual, previsto para setembro. Mangione é acusado de matar em 2024 Brian Thompson, então CEO da United Healthcare. O crime foi amplamente condenado, mas o caso também provocou um forte debate nos Estados Unidos sobre o sistema de saúde e as práticas das seguradoras. A seleção do júri está marcada para começar no dia 8 de setembro. Uma menina de 10 anos perdeu vários dedos após a explosão de um artefato semelhante a um M80 em um parque do State Island, em New York. Segundo a polícia, a criança encontrou o artefato em um banheiro do General Douglas MacArthur Park. O funcionário do Departamento de Parques da cidade é acusado de ter ajudado a menina a acender o fogo de artifício. Joshua Moy, de 24 anos, foi preso e responde por colocar uma criança em risco e por conduta imprudente. A menina foi hospitalizada em estado estável. O Aeroporto Internacional de Newark, New Jersey, ganhou um novo sistema de radar para aumentar a segurança nas pistas. A tecnologia permite que controladores acompanhem em tempo real aviões e veículos no solo, mesmo durante a noite ou em condições de baixa visibilidade. Segundo o governo americano, o objetivo é reduzir o risco de colisões e tornar as operações mais seguras. Newark é o 5º aeroporto dos Estados Unidos a receber o equipamento. LaGuardia e JFK também devem ganhar a tecnologia. A modernização nacional está prevista para ser concluída até o fim de 2028. A seguir, o condado de Osceola, na Flórida, aprova câmeras alimentadas por inteligência artificial para pegar motoristas passando por ônibus escolares parados. Olha o trem passando com novidade boa para sua cozinha. Arroz mineiro. Tipo um grão longo, fino e aquele sabor caseiro que todo mundo ama na mesa. Branquinho, soltinho, do jeitinho que a sua família gosta. Arroz mineiro. Leve o sabor de Minas para sua casa. O trem bom, só.
Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Confira agora um giro de notícias direto da Flórida com a repórter Lorena Gomes. Um carro atravessou o histórico cemitério First Baptist em Dover e danificou até 32 túmulos e lápides. Segundo a polícia do condado de Hillsborough, Justin Brucker, de 46 anos, foi preso e responde a 21 acusações por remover, desfigurar, destruir ou danificar túmulos ou monumentos no domingo. Algumas sepulturas têm entre 50 e 75 anos. As lápides chegaram a ser derrubadas e arrastadas. A igreja estima que o prejuízo ficou entre 30 e 35 mil dólares. We just buried my grandmother on Saturday. And then to have to come back out here so soon for something like this is tragic. O suspeito foi libertado após pagar uma fiança de 52.500 dólares. E o médico David Hochberg, de 61 anos, morreu após um acidente de barco no fim de semana na Baía de Tampa. A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, FWC, investiga o que provocou a colisão, que envolveu uma embarcação de cerca de 8 metros e um pier de pedras perto do Picnic Island Park. Além do médico, tinha outra pessoa no barco. Ela foi levada ao hospital com ferimentos. Hochberg era urologista e era considerado por colegas como um médico dedicado aos pacientes e à família. Segundo amigos, ele também era envolvido com uma banda e muito ativo em uma comunidade religiosa. A investigação continua. E os motoristas que passarem ilegalmente por ônibus escolares parados no condado de Osceola poderão ser flagrados por câmeras com inteligência artificial. O Conselho Escolar aprovou o contrato com uma empresa para instalar o sistema. As câmeras identificarão veículos que ultrapassarem o ônibus com as luzes vermelhas piscando e o sinal de parada estendido. As possíveis infrações serão analisadas e confirmadas pela polícia antes da emissão das multas. O programa não terá custo inicial para o distrito, que dividirá com a empresa a receita das infrações. Ainda não foi informada a data de instalação das câmeras. O contrato terá validade até 2031. E a terceira tempestade nomeada da temporada se formou no Atlântico. Cristóbal estava a cerca de 1.400 quilômetros a oeste dos Açores, com ventos de até 72 quilômetros por hora, e seguia para leste a 40 quilômetros por hora na manhã desta quarta-feira. Por enquanto, não há alertas ou avisos para a costa. O Centro Nacional de Furacões também monitora 2 outras áreas de instabilidade no Atlântico. Uma delas, no Atlântico Central, tem 80% de chance de se tornar uma tempestade nos próximos dias, mas deve perder força ao entrar em águas mais frias. A outra é uma onda tropical próxima à costa da África, com 30% de chance de desenvolvimento ao longo da próxima semana. Até o momento, não há ameaça direta para a Flórida. E o cão policial Ace, que foi baleado durante um confronto com um suspeito na semana passada, fez uma visita especial ao xerife do condado de Polk, Grady Judd. Ace apareceu em um vídeo após ter passado por uma amputação. Segundo o xerife do condado de Polk, Grady Judd, o cão policial recebeu alta do veterinário no domingo. Está comendo bem e se recuperando. Ace foi baleado na semana passada enquanto ajudava policiais a cumprir um mandado de prisão contra A.J. Bowers, que abriu fogo contra os agentes e morreu no confronto. O xerife disse que Ace e a treinadora Natalie Ostrich ajudaram a salvar a vida de 3 policiais. Agora Ace vai descansar e aproveitar a aposentadoria. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, sancionou uma lei que retira limites de idade gestacional para o aborto. De acordo com a Lei de Priorização do Acesso do Paciente aos Cuidados de Saúde, os profissionais de saúde terão maior autonomia para determinar se devem realizar um aborto em estágios mais avançados da gravidez, sem sofrerem penalidades legais sob as restrições anteriores do Estado.
Hillary afirma que a lei garante que famílias que enfrentam complicações médicas no final da gravidez possam realizar abortos em Massachusetts, em vez de terem que viajar para outros estados. Massachusetts agora se junta ao Alasca, Colorado, Maryland, Michigan, Minnesota, Nova Jersey, Novo México, Oregon, Vermont e o Distrito de Colômbia na remoção dos limites de idade gestacional para o aborto. No próximo bloco, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues finalmente se casaram ontem, terça-feira, em Portugal. Tem sabores que não são apenas gostosos, são uma verdadeira viagem direto para o coração. Aquela cremosidade inconfundível e o equilíbrio perfeito da receita tradicional. Doce de leite mineiro, o sabor que transforma qualquer momento. Experimente o verdadeiro doce de leite. Leve essa tradição para a sua mesa. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil. Um protesto com queima de pneus e contêineres bloqueou trechos da rua São Francisco Xavier e da Avenida Rei Pelé na região do Maracanã, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, antes do bloqueio houve troca de tiros entre criminosos e agentes da Delegacia de Roubos e Furtos, durante uma operação contra ferros velhos na favela do metrô. A polícia informou que houve apreensão de material e que ninguém ficou ferido. Imagens fortes: um homem sofreu uma descarga elétrica e caiu do telhado de um estabelecimento em Jaguaruana, no interior do Ceará. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. A vítima fazia um serviço no telhado quando uma vara longa encostou na fiação elétrica. Com o choque, o homem caiu do telhado e, segundo o SAMU Ceará, ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Jaguaruana. A identidade da vítima não foi divulgada. Uma despedida marcada pela emoção no estado do Piauí. Amigos, familiares e jogadores prestaram uma última homenagem a Valdenor da Silva, de 28 anos, morto após ser atingido por um golpe de faca em Padre Marcos. Durante o velório, os companheiros do time trocaram passes diante do caixão e deram a Valdenor o chamado último passe. A companheira dele, de 31 anos, foi presa suspeita do crime. Segundo a Polícia Civil, o casal estava junto há cerca de 11 anos e tem um filho de 7 anos. Na Espanha, 600 filhotes de flamingo receberam anilhas de identificação em uma das maiores colônias da Europa. 600 filhotes de flamingo receberam anilhas de identificação no sábado, após serem conduzidos por centenas de voluntários na reserva natural da Lagoa de Fuente de Piedra, no sul da Espanha. O local abriga uma das maiores colônias de flamingos da Europa. Uma vez reunidos em um cercado, cada filhote recebeu uma anilha de PVC para que possa ser monitorado durante seus deslocamentos por reservas naturais na Europa e no norte da África. Voluntários e veterinários realizaram exames médicos completos nos animais, incluindo um raro flamingo leucístico. A bióloga Lola Guitar
foi uma das voluntárias. É uma experiência inesquecível, porque no fim das contas, trata-se de um trabalho de conservação e de gestão da população de uma espécie maravilhosa que temos aqui em Fuente de Piedra. E para mim, foi uma experiência que certamente repetiria, porque você pode ver exatamente como todo o processo de coleta de amostras é realizado, incluindo a retirada de amostras de sangue e a pesagem das aves. Após a colocação da anilha, os filhotes foram liberados para retornar à colônia. Desde 1984, quando a área foi declarada reserva natural, mais de 200 mil filhotes de flamingo nasceram na lagoa de Fuente de Piedra, na província de Málaga, segundo autoridades da Andaluzia. E Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues finalmente se casaram ontem. A cerimônia foi reservada e aconteceu em Cascais, perto de Lisboa, e não na Madeira. Luiz Pires traz os detalhes desse casamento que movimentou o mundo das celebridades. Boa noite, Amadeu. Falamos de Cristiano Ronaldo. O casamento apontado para o passado sábado, na Madeira, não era verdade, como dissemos. Mas ontem, Cristiano e Georgina deram o nó. E deram-no em Cascais, numa vila privada, apenas com a presença dos filhos. Foi, de facto, uma cerimónia civil, registada através do Registro Civil da comarca de Cascais, e tudo leva a crer que o tal casamento fantástico, ou mega casamento, irá ter lugar em breve. Eles casaram ontem exatamente um ano depois de se tornarem noivos. Eles já estão juntos há 10 anos, é de facto uma união feliz, por aquilo que se sabe, e portanto foi a tal união privada que todos esperavam, mas não aconteceu no sábado na Madeira, mas sim ontem em Cascais. Cristiano Ronaldo é hoje um homem casado e a Georgina estava muito feliz com as fotos que vimos e que publicamos. E, naturalmente, agora aguardamos pela tal cerimónia oficial, com muitos convidados, ainda não se sabe quando e onde, Amadeu. E falando em casamento, enquanto o vestido de noiva de Taylor Swift segue longe dos holofotes, estilistas antecipam as tendências. Enquanto fãs aguardam a revelação do vestido de noiva de Taylor Swift, estilistas se preparam para o que pode ser a próxima grande tendência. A equipe da rede norte-americana, David's Bridal, criou cerca de 20 croquis de vestidos inspirados na estética que Taylor teria escolhido. A Dior ainda não revelou o modelo usado pela cantora em seu casamento no dia 3 de julho e o mantém cuidadosamente fora dos holofotes. Viola Chan, diretora de alta costura da David's Bridal, disse que sua equipe estudou a vida pessoal da artista para criar 3 grupos com peças diferentes. De acordo com nossa pesquisa, a estética dela tende mais para o feminino e o romântico, o que faz sucesso entre muitas das noivas de hoje. A equipe de criação preparou modelos de gala adornados com renda, flores e pedrarias, outros mais simples e lisos com detalhes florais discretos, além de versões curtas, pensadas por conta de uma possível troca de roupa durante a festa. Acreditamos que no final da cerimônia, ela possa querer subir ao palco e quem sabe cantar uma música. Por isso, um vestido curto provavelmente será um dos modelos, entre os poucos que ela deve trocar ao longo da noite. A diretora criativa disse que a influência de Taylor Swift provavelmente ultrapassará a moda e chegará nos penteados, maquiagem, escolha de cores, decoração floral, estilo do local da cerimônia e até destinos de lua de mel, especialmente entre seus fãs. Portugal acompanhou nesta quarta-feira um fenômeno raro, o primeiro eclipse total do Sol visível no país em mais de um século. A totalidade ocorreu numa pequena área próxima a Bragança, enquanto outras regiões tiveram eclipse parcial. O último fenômeno desse aconteceu em 1912. E o jornalista Luiz Pires acompanhou tudo direto de Portugal. Boa noite, Amadeu. Estamos a poucos minutos deste eclipse total do Sol e estamos no norte de Portugal. Já sabe que Montalegre é o sítio mais alto de Portugal, onde se vai assistir na totalidade, digamos quase 100%,
a este eclipse total do céu, mas aqui nesta região do norte de Portugal, no Minho, vamos assistir a 97, 98% dessa opacidade que vai acontecer daqui a minutos. E como? Com estes óculos. Estes óculos são vendidos aqui desta área. Eu não estou absolutamente a ver nada, só quando olho para o céu e vejo muito bem o sol. São vendidos aqui por 4 euros, significa que são cerca de 6 dólares e que praticamente toda a gente comprou porque esgotaram rapidamente, não só em Portugal, mas também em Espanha. Portanto, daqui a momentos vamos assistir a esse fenómeno que não acontece desde 1912 aqui em Portugal e que só vai ter lugar na próxima vez em 2144. Portanto, já ninguém de quem está vivo agora poderá observar de novo este fenómeno. Portanto, estamos mesmo a escassos momentos e eu não quero olhar para o sol da maneira como as pessoas dizem que não se deve olhar. E estes óculos são... E eu estou a ver exatamente ainda o sol no seu auge, digamos assim, até que a Lua vai intrometer-se entre o Sol, entre a Terra, digamos, e o Sol, e, portanto, vai criar um ambiente praticamente de noite. É assim que vai acontecer. Portanto, vamos relatar esse momento daqui em instantes. Vamos ver. E pronto, já passou, este eclipse durou cerca de 26 segundos e praticamente durante a última hora e meia, sensivelmente, estivemos a observar exatamente esse eclipse com a Lua a intrometer-se entre o Sol e a Terra. E esse fenómeno é fantástico, portanto é de facto uma ocasião única para lhe mostrar que, afinal de contas, o mundo em que vivemos é assim. Muitas vezes escurece e muitas vezes acontece o contrário. Amadeu, grande fenómeno, grande apontamento de reportagem, emissão segue do estúdio. Luís Pires, em Portugal, para a SBT. Confira agora um giro de notícias dos Estados Unidos. Washington, D.C. pode abrir caminho para a circulação comercial de carros totalmente autônomos, sem motoristas. Um projeto em análise prevê testes iniciais sem ninguém ao volante. Se a tecnologia comprovar segurança, as empresas poderão operar uma frota até de 200 veículos e depois ampliar o serviço. Defensores destacam maior acessibilidade, especialmente para pessoas com deficiência. Já especialistas alertam para riscos em situações inesperadas no trânsito. A proposta deve ser votada pelo Conselho de Washington no segundo semestre. Uma abordagem de trânsito no Arkansas terminou em denúncia contra um policial estadual. Uma jovem de 18 anos acusa o agente de dar um soco nela durante a abordagem. A vítima apresentou uma queixa federal por violação de direitos civis, alegando o uso excessivo da força, agressão e violação da liberdade de expressão. A Polícia Estadual do Arkansas informou que abriu investigação interna sobre a conduta do agente. Até agora, o policial não foi afastado das funções. O calor apertou na Califórnia e até um urso resolveu buscar uma maneira de se refrescar. O animal foi flagrado entrando na piscina de uma casa e aproveitando a água para aliviar as altas temperaturas. A cena inusitada chamou a atenção dos moradores e rendeu imagens impressionantes. Sem cerimônia, o visitante inesperado transformou a piscina do quintal em seu próprio refúgio contra o calor. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.